Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no BolaCast. O meu nome é João Pedro Fará e no vídeo de hoje eu vou fazer um apanhado sobre os jogos desta quarta-feira, as movimentações no Z4, na parte de cima, também analisar principalmente o clássico entre Fortaleza e Ceará, vitória do Alvinegro por 4-0. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos para ter mais alcance esse vídeo. Bom, ontem no início da 33ª rodada, o Santos recebeu a Chapecoense, que já está rebaixada, e venceu por 2-0 na Vila Belmiro, um jogo truncado, um jogo muito difícil. Foi uma partida na qual o Marinho sentiu uma lesão, mas mesmo assim ele fez um gol. Então, com essa vitória, o Santos respira no Campeonato Brasileiro, praticamente afasta qualquer chance de rebaixamento, foi aos 42 pontos. E a Chapecoense, como a gente já sabe, está rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai se juntar aos grandes Vasco e Cruzeiro na segunda divisão de 2022. Então, uma vitória para a equipe do Alvinegro Praiano respirar na competição. E tudo indica que, com todas as dificuldades financeiras, a crise política que afeta bastante o dia a dia do Santos, eles vão conseguir permanecer na primeira divisão. Uma outra vitória ontem muito importante, que envolve a parte de baixo para o meio da tabela, foi a vitória do Ceará por 1-0 contra o Internacional. Foi uma vitória na Arena Pantanal, com gol de pênalti do atacante Elton, que teve passagem por Vasco, Flamengo e Corinthians. E assim a equipe de Cuiabá respira bastante também no Campeonato Brasileiro e, como eu já tinha falado numa outra ocasião, é uma equipe que tem um estilo de jogo que me agrada. Não é um time que se fecha. Por exemplo, contra o Corinthians na Arena Neoquímica Arena, eles perderam por 3-2, mas foi um jogo muito difícil para o Corinthians. Eles logo levaram um gol no início do primeiro tempo e tiveram que sair para o jogo e demonstraram um bom futebol com o técnico Jorginho. Apesar de eu não gostar muito dele, acho que ele é um técnico com ideias um pouco ultrapassadas, mas a verdade é que esse elenco do Cuiabá, com jogadores emprestados do Flamengo e de outras equipes grandes, faz um campeonato muito honesto e deve permanecer na primeira divisão, assim como o Santos. Eu vou deixar o clássico entre Fortaleza e Ceará para um pouco de lado e já vou passar para o jogo entre São Paulo e Palmeiras. O São Paulo, com uma crise financeira e política a todo vapor ali em Cotia, mas conseguiu vencer no Allianz Parque. Tudo indicava que o Palmeiras fosse jogar com a equipe titular, mas o Abel Ferreira optou por escalar os jogadores reservas. Então a zaga com Kusevich e Renan praticamente não conseguiu jogar, eles estavam batendo cabeça e foi assim que surgiu o primeiro gol do São Paulo. O Renan foi sair da zaga para cobrir o lateral, errou um cabeceio e o Gabriel Sara carregou um pouquinho e fez o primeiro gol da equipe do São Paulo. E em seguida os palmeirenses ficaram nervosos, muita crítica, muita vaia ao Luiz Adriano. E no segundo tempo, o Luciano fechou o placar 2-0 para o São Paulo, uma vitória importantíssima para o tricolor paulista, que perigava com rebaixamento. Agora já deu uma respirada, foi a 41 pontos, precisa de uma vitória e um empate basicamente para eliminar qualquer chance de rebaixamento, assim como o Santos. São equipes que nunca foram para a segunda divisão. E ontem o Rogério Ceni optou por uma escalação de menos invenção, né? Contra o Flamengo, colocou o Diego Costa, na lateral direita, sendo que ele era um zagueiro que não atuava há 90 dias, para marcar Bruno Henrique e Michael. E na partida de ontem, o Rogério Ceni optou por uma escalação um pouco mais conservadora, se assim a gente pode dizer. Teve a volta do Arboleda, que estava na seleção equatoriana. Também colocou o Rodrigo Nestor no meio com o Igor Gomes e com o Gabriel Sara. Na frente foi o Rigoni com o Luciano e Vitor Bueno. Então, foi uma vitória bem difícil para o São Paulo. Poucas pessoas, é verdade, esperavam, mas que dá para relaxar um pouco mais e tirar um pouco a pressão de um risco de rebaixamento. Também na parte de baixo a gente vai comentar agora sobre Juventude 1, Fluminense 0. Essa partida eu não assisti, mas estava vendo os melhores momentos. E o Fluminense tem muitas dificuldades para enfrentar essas equipes de menor porte. A gente vê que o Fluminense, por exemplo, ganhou do Flamengo, ganhou recentemente do Palmeiras na última rodada, mas perdeu no Rio Grande do Sul para o Juventude, uma vitória também que dá um respiro para a equipe gaúcha, vai a 39 pontos, abre 3 pontos do Bahia, que é o primeiro da zona de rebaixamento, e é uma vitória também muito importante para a equipe gaúcha, que briga diretamente com o Atlético Goianiense, com o Bahia, com o Grêmio e com as outras equipes que estão ali na parte inferior da tabela.
A gente teve também um empate de 0-0 entre América Mineiro e Atlético Goianiense. Começo a achar que o Atlético Goianiense é um candidatíssimo ao rebaixamento. Eu vi algumas partidas da equipe goiana, inclusive eu estava no Maracanã quando o Flamengo venceu agora, tem mais ou menos 2 semanas, o Dragão por 2-0. Era uma equipe organizada, mas com muitas trocas de treinador. Agora eles voltaram com o Marcelo Cabo, que já teve uma passagem por lá, inclusive conquistou a 2ª divisão em uma ocasião. Teve o Barroca também, depois passou Mancini, depois Eduardo Souza, que é o auxiliar técnico. E hoje eles estão com o Marcelo Cabo, que estava no Goiás e começou o ano no Vasco. Então começam a ligar o sinal de alerta em relação ao Atlético Goianiense, que precisava dessa vitória contra o América Mineiro. É verdade que o América era favorito, até pela campanha bem positiva que o time mineiro tem, mas foi um resultado para gerar um certo alerta ali com a equipe de Goiás na competição. Eu vou deixar mais uma vez, como eu falei, o Fortaleza e Ceará para o último jogo. E vamos falar da última partida de ontem, que foi Flamengo e Corinthians no Maracanã. 50 mil torcedores rubro-negros fizeram uma linda festa de despedida, né? A equipe que vai viajar para Montevidéu nessa semana para a disputa da final da Libertadores contra o Corinthians. E o Renato Gaúcho optou por uma escalação reserva. O técnico optou por Kennedy no ataque, Vitinho, Vitor Gabriel. O Gabigol estava no estádio, recebeu homenagens, mas nem jogou. E foi um jogo bem morno no primeiro e no segundo tempo, poucas chances. O Corinthians estava conseguindo neutralizar bem as investidas do Flamengo. Tem um zagueiro que eu já falei uma vez e repito, o João Vitor. A gente tem que ter muito olho nesse garoto. Já recebeu sondagem do Benfica, acho um garoto... Obviamente ele é muito novo e ainda erra alguns aspectos de posicionamento, mas ele é bem firme nas jogadas, tem uma boa saída de bola. Acho que é um bom futuro para a seleção brasileira, quem sabe. Mas o Flamengo estava empatando o jogo até o final do segundo tempo. Renato Gaúcho colocou o Bruno Henrique na segunda etapa e o Michel, que isso gerou uma movimentação maior da equipe do Flamengo na parte do ataque. E o Rodinei, que foi outro atleta que entrou no ataque, o Renato Gaúcho foi criticado à beça nas redes sociais. Achou uma linda jogada e um cruzamento para ele, para o Bruno Henrique, fazer o gol da partida aos 48 do segundo tempo. Então foi uma vitória para lavar a alma do torcedor rubro-negro, para elevar ainda mais a moral. Eles venceram por 4-0 São Paulo e no Morumbi agora venceram a equipe do Corinthians, que é uma equipe muito boa, um time já organizado, do meio para frente, muito experiente e que está disputando também na parte de cima da tabela a última vaga do G4. E esse gol do Bruno Henrique, como sempre ele, que é o cara mais decisivo da equipe, não acho o melhor, acho o Arrascaeta o melhor jogador, mas eu acho que o Bruno Henrique é o jogador que menos sente, o jogador mais decisivo. O Flamengo venceu por 1-0 o Corinthians, segue na luta do título, que é praticamente improvável, né? O Atlético Mineiro já deve ser campeão nas próximas rodadas, porque dificilmente ele perde ponto. Mas eu acredito que essa vitória, como eu já havia alertado anteriormente, quando o Flamengo tropeçava e foi eliminado na Copa do Brasil, pode servir como um estímulo ainda maior para a disputa da final da Copa Libertadores. Eu acho muito... O Flamengo ainda joga com o Grêmio na terça-feira, na Arena Grêmio, deve ir com o time reserva, obviamente. Mas essa vitória coloca o Flamengo com mais confiança do que até o Palmeiras, que ontem foi vaiado, obviamente, perdeu um clássico, e mesmo com a equipe reserva, isso gera uma certa desconfiança da torcida. Então o rubro-negro vai para Montevidéu com mais gás, com o apoio da torcida, e como eu já falei anteriormente, acho que é favorito para a conquista da Libertadores. E para finalizar essa rodada de quarta-feira, hoje ainda tem outros jogos, tem Sport e Bahia, né, pela parte de baixo da tabela. O Fortaleza perdeu por 4-0 para o Ceará na Arena Castelão. Foi um jogo muito movimentado, as duas equipes empenhadas em fazer um futebol moderno, um futebol bonito. É verdade que o Fortaleza vem em queda livre, começou a temporada de uma maneira histórica, e ainda que termine em oitavo, em nono, em décimo, vai ser uma temporada histórica. O Fortaleza chegou à semifinal da Copa do Brasil, chegou a figurar em segundo e terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, até na 28ª, 27ª rodada, mas perdeu um clássico por 4-0, uma atuação brilhante do Vina, que fez 2 gols, também do Lima, do Ione Gonzalez. A equipe do Ceará, treinada pelo Thiago Nunes, também respira no Campeonato Brasileiro, venceu o rival e ontem alcançou os 45 pontos, os mágicos 45 pontos para permanência na primeira divisão. Hoje o Ceará está em 10º colocado, o Fortaleza está em 6º lugar, não venceu nenhum jogo nas últimas 5 rodadas, são 4 derrotas e 1 empate. E é importante ressaltar que hoje o clássico entre Fortaleza e Ceará ocupa um tamanho muito maior do que ultimamente esse clássico rei era conhecido.
O Vozão está na primeira divisão já tem tempo, o Fortaleza está tendo uma aula de gestão profissional, já vi diversas entrevistas do presidente explicando a metodologia da equipe, questão da austeridade financeira, o profissionalismo. E esses resultados de 4-0, de 3-0, esportivamente mexem muito, né, com o Fortaleza. Recentemente o Leão foi campeão do Campeonato Cearense, eles chegaram a disputar a final da Copa do Nordeste, então o clássico ganha um peso maior ainda em cenário nacional, porque obviamente no Nordeste esse sempre foi um dos maiores clássicos da região, junto com o Sport Náutico, o Sport Santa Cruz, Bahia e Vitória. Mas hoje são equipes de Série A e que as duas figuram na parte de cima da tabela, ocupando espaço, por exemplo, de Vasco, de Botafogo, de Cruzeiro, de Grêmio, de São Paulo, enfim. Só prova que o profissionalismo hoje sobrepõe a questão do amadorismo e a camisa sozinha não pode resolver todos os problemas. Então foi uma vitória do Ceará muito convincente, os torcedores estavam preocupados porque o Fortaleza tem um time teoricamente no papel mais forte e na colocação do Campeonato Brasileiro, mas o Vozão venceu o Leão por 4-0 na Arena Castelão e assim fecharam os jogos da 33ª rodada. E como eu falei, hoje é quinta-feira, quando eu gravo esse vídeo, o Sport recebe o Bahia na Ilha do Retiro. Na verdade, o jogo vai ser na Arena Pernambuco. E o Sport venceu os últimos jogos e não sofreu gol nos últimos 4 jogos em casa contra o Bahia. Então, é um histórico favorável para o Leão, mas que precisa de uma vitória a qualquer custo para poder seguir na primeira divisão, assim como o Bahia precisa dos 3 pontos para se distanciar da zona da confusão. Então são essas as minhas análises da 33ª rodada. Espero que vocês tenham gostado desse apanhado aqui. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o Grêmio vai cair? Ainda tem chance do Grêmio sair? E o São Paulo já eliminou qualquer chance? Na parte de cima, vocês acham que o Fortaleza vai conseguir manter ali entre os 6, entre os 7 ou vai cair ainda mais? Deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe para os amigos e até a próxima. Valeu!